Aleluias. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a sua vida. Que nessa noite seja uma realidade tudo que tem sido ministrado. Amém? Que o nosso Deus possa continuar falando conosco de uma forma poderosa, clara, para sairmos aqui transformados para a honra e glória do nome dEle. Queira, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Êxodo 15, 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 15, versículo 26. Aquele que puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, mas aqui estamos. Fique à vontade, porque onde o Espírito se encontra, a liberdade. Êxodo, no início da Bíblia, Êxodo 15, 26. E a palavra do Senhor diz: e disse. Quem disse? Deus. E disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Eu vou repetir o final deste versículo. Pois eu sou o Senhor que te cura. Vou repetir novamente. Pois eu sou o Senhor que te cura. Amém? Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também fazer uma oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, já foi, ó Pai, falado, ministrado, louvado, adorado o teu santo nome. E já é claro, ó Pai, como a água que o Senhor se encontra neste lugar. Ó Pai, a tua presença, ela é real no meio de nós. No meio dos louvores, no meio das orações, no meio, ó Pai, das explicações, no meio da leitura da palavra, a tua presença, ela é real. Ó Pai, que os nossos olhos não impeçam, ó Pai, que o teu novo, a tua libertação, a tua transformação, aquilo que vem do Senhor para nós, ó Pai, que os nossos olhos não venham atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que a nossa forma de pensar não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Ó Pai, aquilo que foi disseminado tantos anos, ó Pai, em nossa mente, em nossa alma, ó Pai, em nosso espírito, que essas palavras, que todos os ensinos, ó Pai, que fogem aos princípios da Tua palavra, ó Deus, que isso seja repreendido e não impeça de que sejamos, ó Pai, renovados aqui nessa noite. Nós abrimos mão, ó Pai, de toda maldição, cancelamos tudo aquilo, ó Pai, que não vem do Senhor, e abrimos o nosso coração, como a própria música, ó Pai, como o próprio hino foi falado. Abrimos nossos olhos do nosso coração para, ó Deus, enxergar a palavra, ó Pai, que será ministrada e falada por meio do Senhor. Fique à vontade, Jesus, para renovar, para transformar, para curar. E que a tua igreja cresça e que sejamos, ó Pai, ativados, avivados, renovados. Ó Deus, tenhamos, ó Pai, uma nova história neste lugar. O novo que vem do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? A igreja pode se assentar. Deus colocou no meu coração um sermão. Só que esse sermão, ele não começou hoje. Esse sermão, ele tem sido ministrado em meu coração e na igreja todos os cultos de quinta-feira, ou a maioria deles. Eu tenho sido um pregador de uma única palavra, pelo menos esses 2 meses, 3 meses. Deus tem me ensinado e me mostrado um caminho, na qual eu sei que muitos aqui da igreja precisam.
na qual eu sei que a minha família precisa, na qual eu preciso, na qual a nossa sociedade precisa. Eu tenho sido como João Batista, que falou uma única palavra em todo o seu ministério: arrependa-se. Esse foi o sermão de João Batista. Deus tem colocado no meu coração a palavra de cura. Já tem um bom tempo, desde quando eu tive a alegria e a honra de passar alguns dias com meu sogro no hospital. E a partir daí, eu tenho visto a realidade de pessoas enfermas, pessoas doentes, e Deus tem colocado essa palavra na minha boca, e eu tenho ministrado a cada dia, a cada lugar, a cada momento que Deus tem me dado a oportunidade. Eu tenho falado a respeito da cura. Hoje eu gostaria de falar sobre a cura divina, o Deus que nos sara. Hoje eu tenho boas novas, aquela que Jesus ministrou ali na Palestina, eu tenho para você nessa noite. Talvez você, queridos, está na mesma situação na qual eu presenciei de muitas pessoas ali naquele hospital que eu fui. Pessoas no leito sendo fincadas, tirando sangue, tomando sangue. Pessoas sofrendo porque não tem energia. E a cada minuto, a cada segundo, a esperança daquelas pessoas, ela se esvai, some. A cada segundo, querido, uma pessoa enferma, a cada dor, a cada sensação, a cada luta dessa pessoa, ela escuta uma pessoa, um encorajamento, ela escuta pessoas falando: vão embora, levanta, porque Deus tem para você vitória, Deus tem para você uma nova história. Em meio a essa doença, Deus tem para você um novo, Deus tem para você cura. Mas essas pessoas que levam essas boas novas, elas sabem que naquele momento ali, elas vão embora, vão tomar seu cafezinho em casa, mas aquelas outras pessoas que estão nos hospitais ficarão ali. Essas pessoas que ficam mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses internados. Eu tenho o contato de algumas pessoas aqui mesmo em Areias. O pedreiro que trabalhou comigo ali, ele faz hemodiálise. E eu fico impressionado com essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento, porque toda semana elas têm que tirar o sangue do seu corpo, passar por uma máquina, tirar toda a impureza daquele sangue, e aquele sangue voltar para o corpo daquela pessoa. E essas pessoas, elas fazem esse processo toda semana. Digo isso porque eu tenho pavor de agulha. Eu não gosto de agulha, não gosto de ser furado. Tomei as minhas vacinas, já tive várias oportunidades de tirar sangue, mas eu não gosto. Até doei sangue, até comentei aqui para a igreja, quase desmaiei lá, só de emoção. Mas não gosto. Tamanho da agulha, né? Olha o tamanho da agulha. Pelo menos a minha vista, né? Esse tamanho agulha. Mas a vida de enfermos, a vida de pessoa que está doente não é fácil. É um incômodo. Impede a pessoa de estar na igreja, impede a pessoa de orar, impede a pessoa de trabalhar, impede a pessoa de estudar. Pessoas que são impedidas de dirigir porque não enxergam. Pessoas que têm diabetes e pressão alta e são impedidas de realizar tantas coisas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não tinha vida, porque perdia sangue todos os dias. Estava fraca.
Queridos, enfermidade é algo terrível na vida do ser humano. E nesse contexto eu tive a oportunidade, todos esses meses que eu tenho pregado nos cultos de quinta-feira, e eu tenho vivido os milagres de Deus por meio deste sermão, porque eu tenho aprendido algo do Senhor. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente bate, aquilo que a gente ministra, Deus responde, queridos. A palavra fala que a gente deve insistir na oração. A palavra fala que a gente deve insistir nos projetos, nos sonhos. A palavra fala que a gente não deve se esmorecer, mas sempre lutar para realizar os nossos projetos, os nossos sonhos. E essa palavra, ela é real e verdadeira na vida do crente. Porque a cada dia que eu comecei, desde o dia que eu comecei a ministrar a respeito da cura, Deus tem curado as pessoas através da minha vida, através da oração. Agora, por que eu tenho o dom de cura? Eu não tenho o dom de cura. O dom vem de Deus. Mas eu estou insistindo no negócio. Porque tem necessidades dentro da igreja. Tem necessidades ao meu lado. E eu tenho batido na tecla: Pai, eu não sei o que é, mas eu vou pedir a cura. Deus, a pessoa está doente, mas eu peço a cura. E Deus tem curado por causa da fé das pessoas. Deus tem curado por causa da fé que as pessoas têm em Deus. E eu tenho insistido no sermão. Eu tenho insistido nessa palavra, porque eu acredito no milagre de Deus para as pessoas que estão enfermas. Eu acredito no renovo para as pessoas que estão enfermas. Eu acredito que Deus é poderoso para curar todas as doenças. Tudo aquilo que impede que a igreja se desenvolva. Toda doença física, emocional, espiritual. Doenças físicas, todas elas, Deus tem o poder de curar. Agora, para este sermão, para amados, o que Deus tem falado no meu coração, eu quero mostrar para os amados irmãos o que aprendi todo esse tempo com a matéria cura que vem de Deus, com o tema da cura que vem de Deus. Algo que eu aprendi que é valioso para nossos dias é que a doença, ela não vem de Deus. Não foi Deus que criou a doença. Certa feita eu conversava com um amado irmão, uma pessoa, conversei até com o pastor a respeito disso. Me deparei com uma pessoa que falou que toda a doença ela vem do diabo. Isso também não é bíblico. O diabo lança doenças também. Mas a doença, ela tem ela se originou a partir do pecado. Deus criou todas as coisas. Entenda isso. E a Bíblia em Gênesis, ela fala que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. A palavra também ela afirma que Deus, Ele não tem amor. Entenda algo profundo. A palavra ela não fala que Deus tem amor. A palavra fala que Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Ele é o amor que a gente busca o tempo todo. Então vamos lá para entender todos esses princípios a respeito da cura. Deus, Ele não trouxe o mal para o mundo. Há quem diz, um doutor, Rodrigo, ele diz que o mal não existe, porque a única pessoa que pode criar é o próprio Deus. Se você estudar a ciência, a filosofia, alguns conhecimentos, a matéria da física, você vai ver algo interessante que diz que não existe escuridão, existe a ausência da luz. Você vai perceber algumas coisas a respeito desse sentido. E aí a gente olhando para a matéria da cura, olhando para Deus,
percebemos que Deus é o Criador. Então o mal não foi criado por Deus. O mal é a ausência do próprio Deus na vida do ser humano. O homem, ele não tem condições de criar o mal. O mal, ele existe por falta de Deus. Onde Deus está, queridos? A luz, a bondade, a amor, a transformação, a renovo, a purificação, a mudança de vida. Se Deus está aqui, e eu acredito nessa realidade, e o próprio amor se encontra no meio de nós, através de nós e dentro de nós, se dermos lugar a esse Deus que está dentro de nós, por meio dele, o sobrenatural acontece. Por meio dele, a transformação da nossa família acontece. Por meio dele, a novidade acontece. Por meio dele, a enfermidade ela tem que sair. Por meio dele, as doenças têm que dar retirada. Entenda algo nessa noite. E o primeiro tópico, aquilo que eu aprendo nessa matéria é que a cura é uma promessa divina. A cura, ela vem de Deus para as nossas vidas. Não é desejo de Deus que vivamos enfermos. Quem vai dizer, quem vai usar aquela passagem de Paulo e citar para mim: mas Paulo tinha um espinho na carne, um propósito de Deus. E mesmo assim, não há confirmação de que esse espinho era uma doença. Não podemos confirmar. A palavra ela nos garante que aquele espinho era enviado para que Paulo não exaltasse diante de todas as revelações que ele tinha. Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis. Não é o desejo de Deus que a igreja viva enferma, não. Nós lemos essa promessa em Êxodo 15, 26, quando Deus fala assim, pois eu sou o Senhor que te cura. Queridos, nós somos justificados por Deus. E a palavra fala que o justo viverá pela fé. E a fé é trazer à existência tudo aquilo que vem de Deus para nós. As promessas de Deus, mesmo que a gente não enxergue. Esses princípios nós precisamos colocar em prática para sairmos daqui renovados, para tomarmos posse dessa cura, para rejeitar toda doença dentro da nossa família. Para, em nome de Jesus Cristo, se há alguém que é enferma na sua família, para você tomar posse, para colocar a mão nessa pessoa, e essa pessoa ser curada em nome de Jesus. Mas precisamos tomar posse dessas realidades. Primeiro, que a promessa de cura é uma promessa divina, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O justo, ele viverá pela fé. E a fé, a palavra fala que a fé, ela vem por conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a gente conhecer o que Deus quer para nós, queridos, vamos tomar posse. E as coisas que nos impedem, aquilo que tem nos impedido, vai cair por terra. Primeiro, a promessa de cura, ela é divina. Em Êxodo 23, 25, você vai perceber isso de novo. Olha o que a Bíblia diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Olha que promessa, promessa de Deus. E servireis ao Senhor. Nós somos justos, nós somos filhos, nós já somos convertidos e nós servimos o Senhor. Em toda a oportunidade que temos, nós servimos o Senhor. Olha a promessa de Deus para a sua vida. E Ele quem? Deus abençoará.
o vosso pão. Queridos, Ele abençoará o vosso pão. É uma promessa. Essa palavra, ela precisa arder no seu coração e criar fé dentro de você. Você é uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Você precisa sentir isso. Da mesma forma que o sangue corre sobre as suas veias, a fé, ela precisa correr sobre as suas veias. Esse entendimento precisa ficar claro sobre a sua vida, sobre os seus projetos, seus sonhos. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Promessa de Deus. Ah, mas você pode dizer, mas essa promessa, ela foi para o povo de Israel. Aleluias. Ah, pastor, mas essa promessa, ela tem direcionamento para o povo de Israel. Mas se você estudar a Bíblia, você vai ver que nós somos o Israel de Deus. Você vai perceber que nós fomos enxertados nessa videira, e nós temos as bênçãos, as promessas que Deus prometeu para o povo de Israel. Somos abençoados. O nosso pão é abençoado. Onde colocarmos as plantas dos pés, nós somos abençoados. E a cura é uma promessa, querido, para a minha família, para a sua vida, para a nossa igreja. A cura é uma promessa. Agora, eu inicio as problemáticas. Deus quer curar todos. A promessa de Deus é curar Israel, é nos curar. Aí lá vem uma pergunta: Deus quer, Deus deseja curar todos? Queridos, a Bíblia vai falar de um leproso que tinha essa dúvida no seu coração. Esse leproso, ele também estava cheio, excluído da sociedade, impedido de viver as grandes bênçãos que Deus criou para ele. E essa dúvida nasceu também no coração desse leproso, que vem com essa pergunta: será que Deus quer curar todos? Essa foi uma pergunta que nasceu no coração desse leproso. E em Mateus 8:2, ele diz: e eis que veio um leproso e o adorou. Esse leproso, ele adorou a Deus, dizendo: Senhor, Senhor, se tu queres, pode limpar-me. O leproso sabia que Deus tinha o poder para curá-lo. Agora o leproso não entendia, e fez essa pergunta para Deus, porque ele não entendia ainda se a cura era para todo mundo, se a cura era para ele, se a cura era para a família dele. E a resposta de Jesus, e Jesus estendeu suas mãos e tocou, e dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Aleluias! Deus quer, queridos, Deus deseja tocar em nós. Em Lucas 6,19, eu estou lendo a palavra, porque você lembra que eu disse no início, que a nossa cura, a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento, ele vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tudo que eu estou falando é bíblico. Então você tem que tomar posse da palavra. Olha, Lucas 6,19 diz: e toda a multidão procurava tocar-lhe em Jesus, porque saía virtude dele e curava a todos. Jesus curava a todos. Jesus, ele deseja curar todos aqueles que se achegam a ele. E Lucas 4,40 fala: ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram todos que estavam enfermos com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus curava todos.
Jesus deseja curar todos. Não permita que o medo, não permita essa teologia de que a doença é algo, Deus não quis, não é o desejo de Deus. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Deus, Ele não quer, é óbvio que Deus não quer manter você enfermo. Tira isso da sua cabeça. O único que quer fazer com que a gente fique passando mal é o diabo. O único que quer matar a igreja, destruir a vida da nossa família, destruir as pessoas, destruir aqueles que buscam a Ele é o diabo. Mas Deus não. Deus, Ele quer sarar. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer transformar. Deus é um Deus de boas novas. Deus é um Deus de transformação, de avivamento. Deus, Ele nos levanta e arranca a gente do lamaçal. Deus, Ele nos faz renascer, reviver, ressuscitar. O nosso Deus é o Deus que nos leva para o céu. O diabo busca levar muitos homens e mulheres para o inferno, mas o nosso Deus nos leva para o céu. O nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de avivamento. O nosso Deus é que te levanta para suportar todas as dificuldades da sua semana, tudo aquilo que te impede. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós buscamos. Esse é o Deus de Israel. Esse sim é o Deus de Jacó. O nosso Deus não quer mandar enfermidade. E por que Deus não cura a todos? Porque talvez você está pensando aí, a Bíblia já nos mostrou. Você não vai achar momento onde Jesus fala não para uma cura. Você não vai achar. Você vai achar uma questão, dentre muitas, você vai achar umas questões assim. Uma mulher, onde Jesus está se alimentando, pede a cura, e Jesus fala, não é bom tirar, de um e colocar na mão daqueles que ainda não têm promessa, mas isso não significa que Deus não quer. Isso significa que Deus está colocando outras pessoas, prioridades. Mas você não vai ver Jesus, em hipótese nenhuma, rejeitando abençoar os seus filhos. Hipótese nenhuma. Ele é pai. E ele se compara, ele pede, para explicar a respeito da característica dele, ele traz na nossa memória, ele fala assim, vocês são pais. Imagina, se nós somos pais, e se nós temos poder para curar os nossos filhos, alguém aqui rejeitaria a cura para o seu filho, independente daquilo que está vivendo? Ninguém rejeitaria, muito menos o nosso Deus. Agora a pergunta é, por que Deus não cura a todos? Lucas 9,40 diz, olha o que Lucas 9,40 diz, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo e vos suportareis? Traze-me aqui o teu filho. Olha a resposta, de por que Deus não cura a todos. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 13:58. Abra sua Bíblia, Mateus 13, capítulo 13, versículo 58. Olha por que Deus não cura todos. Todos acharam? Amém? Olha o que diz a palavra, por que Deus não cura todos? E ele não fez ali muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles. Leandro, então, muitas vezes, a cura que tanta gente
clama, ela não vem por causa da nossa pessoa exatamente. Existe algo dentro de nós que impede a realização da cura, da promessa de Deus, porque promessa é promessa, e a palavra fala que Deus não é homem para mentir. Há algo em nós, que foi formado dentro de nós, que nos impede de tomar posse das promessas de Deus, queridos. Mas dentro da igreja há a incredulidade ela existe há muito tempo. Os discípulos os discípulos viram tantos milagres, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando muitas pessoas, Jesus fazendo, e Jesus fala: vocês vão receber o poder, tomam o poder, agora vão e façam a obra. Saiu em 2 e 2. E aí você vai ver situações onde os discípulos não conseguem curar, onde os discípulos não conseguem expulsar demônios, onde pessoas não são curadas, por causa da incredulidade, queridos. A nossa vida, uma vida onde pessoas falam, não vai acontecer, uma vida onde pessoas, é algo demoníaco. A palavra fala que o mundo jaz do maligno, é algo maligno que vem sobre a nossa vida, vem sobre a mente das pessoas, o tempo todo você não consegue. É o tempo todo falando na nossa cabeça, você não consegue. É o tempo todo falando, você não vai sair deste lugar. É o tempo todo o médico falando, então eu vou desenganar. Você já vai para a escola e alguns coleguinhas já chamam desde você pequeno, você é gordo, você é magro, você é feio. As palavras de maldições, elas já começam desde o início nesse mundo. E ele vai criando algo sobre nós, como se fosse... É interessante quando Deus fala para o profeta, mostrando a ele, o profeta, Deus vai mostrando o profeta, como Deus quer fazer com o ser humano, como se fosse um barro. Mas aí o ser humano nasce, e eu enxerga aqui no nome de Jesus, eu vejo um barro, e Jesus tentando, e Deus moldando a nossa vida, e vem o homem e começa a trazer, desregular aquela obra tão linda que é de Deus. Com palavras. Quantas pessoas que estão aqui receberam tantas palavras, tantas maldições, tantas palavras que não ia conseguir, que não vai conseguir, coisa do diabo, querido. Aí a palavra é ministrada uma vez no domingo, você lê também todos os dias, mas todo o santo dia, tem uma passagem na palavra que fala, basta cada dia o seu mal, mostrando que existe uma realidade terrível, planando sobre o mundo. Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado os homens, ministros da palavra, para atuar em todas as áreas, com coragem, com vigor. Eu louvo a Deus, porque nesta manhã, foi ministrado a respeito de política neste lugar. Algo que o mundo colocou na cabeça do crente, que o crente não deveria intrometer. Vê se o mundo não é maligno. O mundo fala, crente não deve tomar partido em política. O mundo fala, crente não deve tomar partido na área financeira. Crente não deve tomar partido em algumas áreas da sociedade. Queridos, nós nascemos para governar. Deus chamou a igreja para governar. Deus criou Adão e Eva para governar o mundo. Precisamos tratar de todos os assuntos, porque nosso Deus vai governar sobre todos os assuntos. O que Deus fala, nós precisamos obedecer. O que Deus ministra, precisamos ter coragem para revelar. Doa quem doer. Precisamos falar, porque o sangue não pode ser cobrado de nós como igreja. Queridos, nos últimos dias, eu estou finalizando. Vocês conhecem a minha pessoa. A maioria que sabe que eu tenho dificuldade em tratar de determinados assuntos, porque eu não vejo lógica em um pecado afastar as pessoas da igreja. Porque eu tenho visto que
o pecado já é terrível. Agora, na maioria dos casos, quem afasta as pessoas da igreja é as próprias pessoas, é os próprios filhos de Deus, acusando, falando: você bebeu, você fumou, você cheirou. E aí, queridos, no meu coração, Deus tem falado que basta estar todo mundo aqui, porque Deus vai transformar, Deus vai renovar, Deus vai mudar. Deus tem falado dessa graça dentro de mim. Aí, queridos, eu estou trabalhando essa realidade dentro do louvor também. Por quê? Porque isso está dentro de mim. Não cobrar das pessoas questões do pecado. Não vou cobrar. Eu quero orar para que Deus cure a sua vida, para que Deus transforme, para que você não erre, para que você não peque. Esse tem sido as minhas instruções na liderança aqui do louvor, na liderança de outros momentos. Mas Deus me levou nos últimos dias a ver um homem chamado Eli, que Deus mostrou para Eli: Eli, olha os seus filhos como estão, eles precisam tomar posição, porque a enfermidade, a destruição do povo de Israel, o mal está entrando na vida, no ambiente de Israel, por causa dos seus filhos. Deus cobrou de Eli. Então, queridos, eu estou pedindo a Deus a misericórdia, porque eu sei que existe graça, mas eu sei também que tem situações que Deus nos cobra. Então eu estou: Jesus, qual é a situação que eu devo falar e não devo falar? Porque eu tenho assim entrado numa dificuldade em relação ao que é ministério, do que é serviço. Porque assim, o que é serviço? A pessoa que está aqui servindo aqui em cima é diferente das pessoas que servem aí embaixo. Eu tenho dificuldade em saber se é ou não. E aí Deus falando no meu coração, e eu estou percebendo que cada situação Deus tem trabalhado comigo, cada situação. Não existe uma receita. Agora é algo extraordinário. Precisamos tomar cuidado, porque há momentos que precisamos nos levantar e falar mesmo. Há momentos que Deus vai mandar a gente calar. Há momentos que Deus vai mandar a gente falar. E esse mês é o momento de falar. Esse mês, em questão de política, em questão de saúde, pelo menos na minha família, é o momento de falar, é o momento de instruir, é o momento de orar. Porque existem diversas doenças: a doença física, a doença espiritual, e essa doença política que está tomando o nosso país. Minha esposa, ela vive me cobrando isso. Olha, vamos falar logo a respeito da política. E ela chegou lá em casa elogiando o pastor Jean. O pastor Jean, ele falou. Porque tem que falar, e é verdade, o que minha esposa falou é verdade. Porque se a gente não falar, os primeiros a ser presos, os primeiros a serem encarcerados, por causa de alguma palavra, ou por causa de alguma coisa, vai ser nós, os pastores. Porque a gente vai falar do que está na palavra. E dependendo dos princípios, dependendo daquilo que será colocado no nosso país, teremos situações difíceis, presos. Então eu tirei agora uns minutinhos, 5 minutinhos, falei dessa doença, desse medo que tem tomado os cristãos, de se posicionar e de falar sobre todos os assuntos, e não negar aqui os princípios, que eu não estou falando de partido, eu estou falando que existe a Bíblia, e você tem que olhar para a Bíblia e falar: Deus me revela, Deus me mostra, Deus muda o país, Deus transforma a nossa vida, porque há doenças, e queridos, a doença que está na sociedade, ela está global. A doença, ela vem por causa de política, a doença, ela vem por causa de argumentos de Covid, a doença, ela vem por causa de depressão, a doença, ela vem por causa de emoções, a doença vem por causa de briga dentro da família, a doença vem por tantas coisas. A gente trabalha a doença, mas a gente tem que trabalhar todas as áreas. Amém, igreja? Nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer todos esses desafios para a honra e glória do Senhor. Fique de pé, que eu gostaria de orar por você.
Esses princípios que eu expus para os amados irmãos, viva eles, porque Deus tem cura para você. Deus tem cura para a sua família. Todos aqueles que estão enfermos na sua casa, a partir de hoje, queridos, toma posse deste poder, toma posse daquilo que foi falado aqui, toma posse dessa promessa de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, e receba a cura em nome de Jesus Cristo. Queridos, antes de orar, eu tenho ministrado, eu tenho batido na tecla. Se você está enfermo, alguém que está enfermo aqui, eu faço 2 orações, como eu tenho feito de quinta-feira, nos cultos de quinta-feira. Eu tenho orado pelas pessoas que estão enfermas dentro da igreja. Eu tenho clamado para o Senhor curar. E em seguida, eu peço a ajuda da igreja para orar para aqueles que estão enfermos, na igreja e em outros lugares. São 2 momentos. Então, se alguém estiver enfermo, doente, eu quero abrir este momento para você vir aqui na frente. Eu quero ungir você. E queridos, lembra da palavra que eu ministrei, lembra dos últimos versículos. A nossa cura, ela só não acontece por falta de fé. A nossa cura, ela só não acontece por falta de fé. A palavra, eu já mostrei para a igreja, para aqueles que têm estado aqui quinta-feira, como aquelas pessoas adquiriram a cura sobre as suas vidas. Elas acharam a forma de cura para elas. Uma falou: se eu tocar eu vou ser curado. Outro falou: se eu clamar eu vou ser curado. Queridos, coloca na sua mente agora, coloca isso: se eu for lá na frente eu vou ser curado. A cura depende de nós. A cura depende de nós. Então, se existe alguém aqui enfermo, saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero ungir os amados irmãos que estão enfermos, doentes em alguma área. Se não, eu vou orar, a igreja vai orar por pessoas que estão enfermas na igreja, pessoas que estão enfermas em hospitais e em outros lugares. Existe alguém enfermo aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Igreja sarada? Ninguém com problema de saúde? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Vou pedir o pastor para ungir minha esposa. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Então vamos orar, queridos. Tenha fé na sua cura. Tenha fé em nome de Jesus. Eu não sei o que tem impedido. Eu não sei qual é a doença. Eu não sei qual é a enfermidade. Da alma, do espírito, depressão, medo. Saia em nome de Jesus. Depressão, saia. Ansiedade, saia. Dores no físico, saia. Dores no coração, saia. Problemas no intestino, nos órgãos internos, saia em nome de Jesus. Ser curado, ser curado, ser curada em nome de Jesus. Estenda suas mãos, queridos, para essas pessoas que estão aqui nessa frente. Ó Deus, nós ministramos a cura do Senhor. Nós, ó Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, trazer cura, 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 restauração e recuperação na saúde emocional, ó Pai, ó Deus, na mente, no coração, ó Pai, nos órgãos internos. Cura em nome de Jesus. Restaura esta igreja. Cura em nome de Jesus. Renova os teus filhos. Alimenta, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, manifesta, ó Pai, a tua cura, ó Pai, sobre este lugar. E aqui haja, ó Pai, a tua cura em nome de Jesus.
Cura, Senhor Deus. Cura, ó Pai. Só Tu sabes as enfermidades que os Teus filhos estão enfrentando. Só Tu sabes as dificuldades que eles têm enfrentado. Agora, Pai, eles estão aqui com fé. Fé, ó Pai, que move montanhas. Ó Pai, como aquela mulher do fluxo de sangue, tocando, ó Pai, nas suas vestes. Libera, ó Pai, o poder de cura. Libera o Teu poder de cura. Libera, ó Pai, o Teu poder de cura sobre os Teus filhos. E manifesta, Senhor Deus, para que este lugar, ó Pai, haja testemunho, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja adorado neste lugar. Toda emoção, toda depressão, toda ansiedade, todo sangue, ó Pai, todos os órgãos sejam renovados. Vocês estão cansados, que eles sejam, ó Pai, mudados. Ó Espírito Santo, ó Pai, com poder, ó Pai, vai lá dentro do coração, vai, ó Pai, na mente, vai nos olhos, vai nos ouvidos, vai na garganta, vai, ó Pai, nos braços, nas pernas. Ó Espírito Santo, e cura nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, queridos, o nosso direcionamento para vocês que estão aqui na frente e para toda a igreja é orar por pessoas que estão enfermas. E eu cito alguns da igreja. O Senhor Agrimar é um, o Elvésio é outro, a Vânia. Tem muitas pessoas. O pai da Loredana, o pastor Antônio, a Márcia. Cara, queridos, agora é a nossa oportunidade. Vamos orar por essas pessoas. Estenda suas mãos em direção para alguma dessas pessoas que eu citei. Talvez a Márcia, talvez o Senhor Grimar lá no hospital. Vai no Espírito até o lugar onde aquela pessoa doente está. O pai do Tiago Fernando, o pai da Loredana, o pastor Antônio, e no Espírito chega naquele lugar com o nome de Deus e leva a cura do Senhor para a realidade mudar neste lugar. Ah, Senhor Deus, foi citado, ó Pai, tantas pessoas enfermas nessa igreja, pessoas que estão passando por dificuldades e mal conseguem estar na igreja. O Senhor Elvésio, ó Pai, ó Pai, sempre teve o prazer de estar neste lugar. Elvésio, ó Pai, que tocava baixo, Senhor Deus, e ficava ali atrás ouvindo a palavra. Ah, Espírito Santo, doente e fraco, mas nós como igreja, nós profetizamos cura sobre a vida de Elvésio, e que ele possa estar nesta igreja, recebendo o renovo, recebendo a cura, recebendo a transformação em nome de Jesus. Toma Márcia, ó Pai. Ó Espírito Santo, cura Márcia neste lugar. Ó Pai, o clamor da igreja, clama, ó Deus. Ó Pai, no Espírito, nós precisamos da cura. Cura Márcia, ó Pai, onde ela estiver. Cura, ó Pai, o Senhor Agrimar e traga-o de volta para a casa do Senhor, para adorar o Teu nome. Cura, ó Pai, o pai da Loredana e traga-o para a igreja. Ó Espírito Santo, há pessoas que desistiram de viver, há pessoas que podem estar pensando, aquele homem, nunca chegará. Mas, ó Deus, o Senhor é o Deus do milagre.
O Senhor mudou tantos corações, mudou o coração de Pedro. O Senhor, ó Pai, é o Deus do milagre. Portanto, alcança aquele homem. Cura, ó Pai, cada pessoa citada neste lugar. O pastor Antônio, ó Pai, que viveu alguns dias com o pulmão, ó Pai, infeccionado, limpa, arranca a infecção daquele homem, arranca em nome de Jesus, e fortaleça a tua igreja, ó Pai, manifesta a tua glória, gera, ó Pai, um espírito de cura neste lugar, cura, ó Pai, a igreja, traga na memória e na mente dos amados irmãos, aqueles que eles devem orar, para que a cura do Senhor chegue. Assim nós oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluias. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, para todos sempre, amém, aleluias.